Bora lá então, pessoal, mais um dia, bom dia a todos, dia 29/5/2026, por aqui Max Braga, e esse é mais um Morning Call aqui no nosso canal, canal que foi criado para os meus clientes e agora aberto a todos no YouTube. Então vamos lá, as primeiras notícias aqui de abertura de pregão, também um pouquinho do que aconteceu ontem. Então o encerramento dos mercados ontem foram negativos aqui no Brasil, não acompanhou o resultado das bolsas americanas, que são as bolsas pares do Brasil, né? Funcionam em horários similares, então tem muita correlação. Tá? Não acompanhou então o desempenho e caiu 0,39% aos 175.063 pontos. Tá? O dia foi só de queda, né? Não teve um picozinho de alta, já mostro para vocês. O desempenho lá fora foi um pouquinho diferente, então o S&P 500 avançou 0,58, Nasdaq 0,91 e Dow Jones, que teve uma alta pequena, 0,05, mas todos os mercados em alta, principalmente foram impulsionados lá pela leitura mais benigna dos dados do PCE, tá? A revisão positiva do crescimento da economia americana, inclusive, já falo mais sobre isso. Aqui, no cenário doméstico, os dados divulgados trouxeram sinais mistos. Vamos falar da taxa de desemprego. Eu não acredito nesses números, tá? IBGE, eu não acredito nesses números, mas enfim, isso é uma outra discussão. A taxa de desemprego recuou, então, para 5,8% em abril. A projeção era que ficasse em 5,9%. Mantém o mercado de trabalho então aí em patamares históricos, assim por se dizer, mas também esses números trazem, né, que existe uma acomodação gradual na atividade de renda, tá? O IGPM, por sua vez, que é o indicador mais amplo, né, em relação ao IPCA também, que mede a inflação, mas de um índice mais abrangente, avançou 0,84% em maio, bem menos do que os 2,73% do mês passado, mas mesmo assim continua em alta todos os indicadores de inflação no Brasil. Tá? O crédito bancário também cresceu 0,3%, também em ritmo inferior ao mês passado, mas mesmo assim ainda alta de 9,3% em 12 meses, sendo sustentado principalmente pelo segmento de pessoas físicas, o que quer dizer que muito mais gente precisa tomar crédito, grande parte das vezes, não todas as vezes, para pagar dívidas, né? Então, complicado, um cenário bem difícil. Já lá nos Estados Unidos, o destaque para o PCE deu um alívio, inclusive, nas bolsas por lá e nos mercados também. Falo mais sobre isso. O PCE Shale registrou uma alta de 0,4% no mês e 3,8% em 12 meses. Foi ok, os números melhores do que estavam sendo previstos pelo mercado. O PIB no primeiro trimestre lá nos Estados Unidos também foi revisado para um crescimento anualizado de 1,6%, acima da leitura anterior, que era de 0,5%. Então a percepção e o sentimento da economia americana ainda resiliente permanece. Tá? Já que no Brasil, hoje, temos a divulgação importantíssima do PIB, que será o principal evento, o PIB do trimestre, né? Será o principal evento do dia. O mercado acompanha aí a composição do crescimento entre o consumo, a composição entre os dois, né? Crescimento opa, vamos voltar. Sexta-feira, sem começar de novo, tá? Aqui é tudo da hora. Acompanhar uma composição entre crescimento e consumo, ok? Agora foi. Investimento externo e setor externo também, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha na bolsa, rapidinho aqui como foi ontem. Então tivemos aí o dia de queda, né? 0,39%. Começou o dia chegando aí lá para os 174 mil de novo, né? Sempre as aberturas estão sendo bem complicadas. Aí teve um picozinho maior ali, chegou a encostar nos 176 mil por volta das 11 da manhã e depois perdeu força e cedeu
o restante do dia. As maiores altas e maiores quedas estão na tela para a conferência de todos. Bom, voltando para mim então, olhando para a abertura dos mercados de hoje, o Dow Jones Futuro opera com leve alta, mercados europeus e asiáticos também em alta, monitorando então as negociações entre Washington e Teherã. O que acontece é que foi ali, concordaram, né, Irã e Estados Unidos na quinta-feira em estender um cessar-fogo e suspender as restrições no Estreito de Hormuz, a navegação, enquanto se faz um acordo mais amplo, inclusive falando sobre o programa militar, nuclear iraniano e etc. Tá? Então, essa é a expectativa, isso até baixou um pouquinho o tom das coisas. Mas ainda depende de aprovação do Trump e também não foi concluído de forma oficial pelo lado iraniano. Então, segue ali um impasse em relação a isso, tá? Isso é incerto, não tem jeito. Nos Estados Unidos, no pregão estendido, inclusive, aí voltando para o lado da economia e da tecnologia, as ações da Dell, todo mundo conhece, Dell Computers, né, subiram 38% depois que ela elevou a sua previsão para o ano e divulgou resultados no primeiro tri, bem acima ali do esperado, tanto em receita quanto em lucro, tá? Então é isso. Dow Jones Futuro, então, 0,10, S&P Futuro 0,04 e Nasdaq Futuro cai um pouquinho, 0,04 também. As duas praticamente no 0 a 0. Mercados europeus operam em alta no dia de hoje, investidores ponderando ali as perspectivas em relação a um possível acordo de paz, e as ações do setor de defesa lá da região da Europa tiveram ganhos ali. O índice, né, que compõe essas ações, o Stocks Aerospace and Defense, subindo 1% no início do pregão, após um drone russo atingir um prédio residencial na Romênia. A Romênia, ela faz fronteira com a Ucrânia, então, enfim, aconteceu, e a Romênia é membro da OTAN, né, e da União Europeia. Então, as ações do campo de tecnologia, a Creotech Instruments, alta de 3%, Airbus, alta de 1,09%, estiveram entre os melhores desempenhos do setor. Tá? Stock 600, então, 0,44%, Alemanha 0,29%, Reino Unido 0,21%, França 0,89% e Itália 0,46%, todas no terreno positivo, tudo bem? Para finalizar aqui as geografias, mercados da Ásia e do Pacífico fecharam praticamente todos em alta, né? Com o índice KOSPI, inclusive na Coreia do Sul, e o Topix no Japão batendo recordes ali, investidores com otimismo em relação ao cessar-fogo. E os números: Xangai 0,73 negativo, Japão 2,53 positivo, Hong Kong 0,78 positivo, Índia 0,63 negativo e Austrália 1,62 positivo também, tá? Já para as commodities, e deixa eu já ir separando aqui mais nossa última tela de dados, ganhos e perdas, a gente tem ali praticamente, né, dado o que está acontecendo nos últimos tempos aí com o petróleo, altas e baixas irrelevantes, né, bem pequeno, aí na casa do zero alguma coisa. Mas a gente tem então o WTI subindo 0,25 a 88 dólares e 68 centavos o barril, e o Brent subindo 0,17 aos 93 dólares e 87 centavos o barril, tá? Perdão. Isso tudo por conta do provável acordo de cessar-fogo. E o minério de ferro fechou em alta lá na China, mas alguns analistas ainda permanecem bastante pessimistas em relação aos preços no curto prazo, tá? 0,45% o nosso minério de ferro. E para finalizar, então, nos dados aqui, Bitcoin praticamente no 0 a 0, 0,02, 73.499 dólares a unidade, evidentemente. O dólar 5,03, ainda acima dos R$5. DXY, o índice do dólar
levemente positivo ali, pode ser que o dólar possa se apreciar no começo do pregão, levemente, e o índice da Bolsa Americana, o EWZ, está no 0 a 0 ali no fechamento, então não sabemos, não temos referência de como pode abrir a nossa bolsa por aqui, tá? Legal, ufa, esse era o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado, claro, né, peço como sempre aqui a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, né, a sua curtida e claro, qualquer tipo de crítica, sugestão, seja boa, seja ruim, enfim, caixa de comentários, tá? Perguntas também, algum tema que você quer que eu fale, caixa de comentários, beleza? Fico por aqui então, uma ótima sexta-feira a todos. Nos vemos então só na segunda-feira aqui no Morning Call. Bons negócios, depois bom final de semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau.